Fala, gurizada, como é que vocês estão? Mais uma aula do JS Antidigital e na aula de hoje a gente vai realmente aprender como utilizar funcionalidades do mundo real dentro do nosso código. A gente vai aprender a consumir serviços externos. Em muitos momentos, enquanto a gente está construindo nossas aplicações, a gente precisa utilizar serviços externos como um banco de dados para poder estar salvando os nossos leads numa base de dados interessante, um serviço de e-mail marketing para a gente estar conseguindo enviar e-mail, um serviço de WhatsApp, automações de WhatsApp para a gente conseguir estar automatizando o processo de envio de WhatsApp, entre outros. Um Google Maps para exibir um mapa de onde está a nossa loja física e vários outros. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como funciona essa questão de você consumir coisas da rede, entender um pouco sobre o que é o HTTP e entender um pouco sobre o que é o REST. Então, para isso, já vamos começar criando aqui a nossa pasta da aula 13 e fazer todo o nosso clássico ritual, index.html, HTML 2.5, para gerar aqui a minha estrutura HTML. E nessa aula a gente vai mexer um pouco com HTML, né? Então vamos usar um pouquinho de conhecimento de HTML de novo, né? Perdão, aula 13. Aqui no body, vamos colocar o nosso script src no ponto barra index.js, mudar o script para o type module, né? A gente já aprendeu para que serve, e colocar aqui o nosso querido index.js. Perfeito! Agora a gente já consegue começar a trabalhar. Fechou. Vamos voltar aqui, a nossa seleção de aula, e a gente vai para a aula 13. Fechado. Estamos aqui selecionado, e a primeira coisa que a gente vai fazer é, no nosso HTML, a gente vai montar um formulário de captura de lead. Para montar um formulário, a gente já aprendeu. A gente vai utilizar algumas tags HTML. A primeira delas vai ser a form. Essa form aqui, eu poderia mandar ela para uma action e salvar os dados direto no submit do formulário? Poderia, mas eu vou preferir não fazer isso, porque eu quero mostrar como a gente consegue consumir, né, APIs via REST. Já já eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Eu criei aqui o meu formulário e eu agora vou, dentro do meu formulário, criar todos os meus inputs. Primeira coisa que eu vou fazer é, para organizar direitinho o meu formulário, eu vou criar uma divisória. As divisórias, as divs, são basicamente coisas que ajudam a gente a organizar partes do nosso HTML. Então, tipo, posso criar uma divisória onde vão ficar os campos de e-mail, uma divisória onde vão ficar os campos de telefone, onde vão ficar os campos do nome da pessoa. Então aqui eu criei essa div e aqui dentro eu vou colocar dentro da div a minha label, que é a tag usada para a gente dizer o nome do input, né, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de nome, e embaixo o meu input de texto, né, que vai ter o name, nome, né? O name, essa propriedade name, ela é muito importante porque é ela que vai definir como é que no nosso objeto gerado pelo formulário vai ficar esse input, né? E também um ID nome, né? Para facilitar a nossa seleção desse componente. Então, por exemplo, digamos que isso aqui fosse gerar um JavaScript. Ele me traria no final um objeto com a propriedade chamada nome. Por quê? Porque tem um input lá dentro cujo o name desse input é nome. Então, se eu tivesse aqui mais um input, por exemplo, vou criar mais uma divisória aqui com uma label e-mail e um input aqui, cujo o name desse input fosse e-mail, aí ele teria lá no nosso objeto gerado no final uma própria e-mail também. Ele teria uma propriedade e-mail, só porque tem dois inputs e um tem o nome name e o outro tem o nome e-mail. Mas normalmente quando a gente vai fazer um input de e-mail, a gente coloca aqui no type e-mail, colocar um ID e-mail nele também. E-mail, e aqui nesse aqui o ID nome. Show de bola. Vou criar aqui mais um. Agora eu vou fazer dessa vez utilizando uma funcionalidade muito legal do Emmet, né, que é a ferramenta que a gente está usando para gerar HTML, onde a gente consegue fazer um nested generation, né, um nested generation. Como assim? Eu consigo, por exemplo, dizer que eu quero gerar uma div, que dentro dela eu vou ter uma label e um input. Só de eu fazer isso e dar um tab no final, olha só, ele já gera toda a estrutura para a gente, né? Fica bem legal o resultado final, que é basicamente o que a gente está fazendo. E isso aqui vai ser o nosso label de telefone. Telefone, aqui eu vou chamar ele de telefone, inclusive vou colocar aqui os fors também nas labels, e-mail, nome. E aqui, telefone do tipo texto, né, com o name telefone e o ID telefone. Beleza. Tá feito aqui o nosso formulário de captura de lead, né? Óbvio, sem estilização nenhuma por enquanto, vamos focar só na funcionalidade. E também vou colocar aqui nele um botão de submit, né? Um botão do tipo submit, então eu vou gerar aqui o botão enviar. E aqui no meu botão vou colocar dele um type submit. Os botões de type submit são basicamente botões que quando estão dentro de formulários, eles vão ativar a função onSubmit do formulário. Então,
o formulário ele vai ter uma função onSubmit e esse button do tab Submit vai dispará-la. Eu vou colocar aqui uma ID no meu formulário, né? Vou chamar ele de Contact Form. Show de bola. Agora, lá no meu JavaScript, eu vou fazer o seguinte. Eu vou capturar aquele formulário usando uma constante, né? Então, eu vou ter o meu const form, vai receber document.querySelector, hashtag contact form. Beleza, isso aqui já me permite pegar o formulário no meu JavaScript. Peguei o meu formulário, agora eu vou fazer o seguinte. Nele eu vou atribuir um event listener, né? Vou utilizar o método addEventListener, que é um método que basicamente permite que a gente passe uma função para ele ouvir, e quando ele fizer algum evento específico, ele vai chamar essa função, né? Então eu posso passar como arrow function ou posso definir a função normal. Nesse caso eu vou passar como arrow function, né? E eu vou dizer para ele, formulário, adicione um event listener na hora que você der o submit, ou seja, na hora que a pessoa preencher os dados e clicar no botão de submit, ele vai chamar essa função aqui. Então eu coloco aqui como segundo argumento a minha arrow function, que vai receber uma referência do evento e vai cair aqui. Show de bola. E agora, olha só, se eu preencher aqui os meus dados e clicar em enviar, ele vai meio que atualizar a tela, e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que na hora que ele clique no botão de submit, eu intercepte isso e pare o envio do formulário. Né? Então aqui eu vou dar um ev.preventDefault, né, que é a função que vai evitar os formulários de fazer a operação básica deles. Então quando eu clico em enviar, ó, ele não atualiza mais a minha página. Agora que eu já tenho a referência do meu formulário, eu vou aqui dar um console.log no meu form.values. Não lembro se é values, é uma outra propriedade, eu não vou lembrar agora. Era o elements, né? Vou dar um console.log no meu form.elements e olha só, ele vai ter dentro dele aqui vários elementos, né? Vai ter aqui o nome, o e-mail, o telefone, né? Então aqui eu vou fazer um objeto com esses dados do nome, do e-mail e do telefone. Então eu vou fazer aqui um objeto chamado const data, que vai ser basicamente um objeto onde eu vou armazenar todos os meus dados e eu vou pegar o valor de cada input no momento. Então aqui eu vou dizer que data, vou criar uma propriedade nele chamada nome, vai receber o meu ev.target.element. Eu posso até desestruturar esse cara para poder utilizar ele mais. Então const elements recebe ev.target, pronto. E aqui eu vou dar um elements.nome.value, né? E vou repetir isso aqui para cada um dos outros, né? Então aqui vai ter o e-mail value e o telefone value. E eu vou dar um console.log nesse data para ver quais dados estão vindo, né? Console.log data, olha só. Se eu vier aqui, ele me gera um objeto com todos os dados que eu tenho lá no meu formulário. E esse objeto aqui, que já foi escrito, né, que já está com todos esses dados aqui, que eu peguei lá direto do meu formulário, eu consigo agora enviar para uma base de dados, eu consigo agora mandar para um banco de dados. Que banco de dados é esse? Né? Como é que a gente vai consumir esse banco de dados externo? Então, a gente vai utilizar de requisições, né? Ou seja, a gente vai fazer com que a internet mande algumas requisições, faça pedidos em páginas da web, né, em sites, em URLs, e essas URLs, na hora que elas forem acessadas com dados, elas vão permitir que a gente manipule, né, algum tipo de funcionalidade externa ao nosso sistema. Mas não entendi, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Existe um protocolo de rede chamado HTTP. Esse protocolo é o Hypertext, né? Hypertext Transference Protocol. HT de Hypertext, né? Aí o T de Transference e P de Protocol, né? O protocolo de transferência de hipertexto. E eu não sei se vocês lembram, mas o nosso HTML, né, é basicamente uma linguagem de marcação de hipertexto. Né? HTML é a nossa Hypertext Markation Language. Então, o HTTP e o HTML, eles são coisas que trabalham muito juntas. Mas o que acontece? Enquanto o HTML ele exibe hipertexto, o HTTP permite que a gente trafegue hipertexto pela internet. Né? Tá, Manuel, mas isso ajuda a gente em quê? Se eu consigo trafegar hipertexto, eu consigo, por exemplo, pegar esses dados aqui que eu tenho no meu sistema e mandar para um outro sistema, para esse outro sistema fazer alguma ação com esses meus dados.
Então eu vou estar chamando uma função, né, um método lá em outro sistema, e esse outro sistema vai receber os meus dados como argumento, né, como se fosse realmente uma função JavaScript, como a gente já fez. E o que vai definir qual função é essa é a URL. Então, a gente vai definir como é que a gente vai acessar outros sistemas e outras funções baseado nas URLs. O que acontece? Se eu, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui do Google. Toda vez que eu acesso google.com, aqui eu estou acessando HTTPS, né, que é basicamente o protocolo HTTP, que é esse protocolo que transfere hipertexto, só que seguro, né, que ele utiliza um protocolo de segurança, uma camada de segurança chamada SSL, eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, em que eu digo o seguinte: ou lá no teu acesso principal, eu quero que você me retorne alguma coisa. Ele diz: tá, que dados você vai me enviar de início? Eu digo: nada, não vou enviar nenhum dado de início. Ele: beleza. Se eu simplesmente acesso google.com, ele vai me retornar a página do Google. Mas, por exemplo, se eu pesquisasse alguma coisa aqui, tipo teste, olha só, ele vai mudar aqui a URL. Ele vai agora para Google Search, né? Ou seja, é um novo método lá em que ele recebeu como parâmetro aqui o que eu escrevi, que foi esse teste. Então eu passei esse teste aqui como parâmetro para ele. Então é muito interessante que a gente consegue acessar outros sistemas passando argumentos de outras formas. Por exemplo, nesse caso aqui, ele passou pela própria URL. Ele passou os dados que eu precisava pela própria URL. Mas a gente também consegue passar de forma meio escondida. Né? A gente consegue passar esses dados via pacotes, utilizando outros protocolos. Outros protocolos não, perdão, outros verbos HTTP. Como assim, Manuel? O que é um verbo HTTP? Quando eu simplesmente chamo uma rota pelo meu navegador, passando alguma coisa pela URL e etc., o que eu estou fazendo é usar o método GET do HTTP. Esse método GET ele é um método muito mais utilizado para quando a gente precisa, por exemplo, simplesmente fazer requisições simples que não necessitam de dados externos, né? Não utilizam dados que precisam ser escondidos no meio da requisição e podem ir direto pela URL. Por exemplo, buscas e etc. são feitas assim. Mas agora vamos lá, vamos pensar nisso aqui, que a gente está trafegando dados sensíveis de usuários, tipo e-mail, telefone, né, e nome. Como a gente tem esses dados, a gente precisa trafegar esses dados de uma forma mais segura. Por isso, a gente vai utilizar um outro verbo HTTP que permite que esses dados não vão pela URL, mas virem pacotes criptografados que vão ser enviados para o nosso destino da forma mais segura possível. Por isso, existem vários verbos HTTPs. A gente tem o get, a gente tem o post, a gente tem o put, o delete, a gente tem o patch, o head e vários outros. Então, cada um desses verbos HTTP, eles fazem coisas diferentes. Eles vão efetuar para a gente coisas diferentes. Na verdade, vários outros não, só tem mais um. Eu só estou esquecendo qual é. Então, cada um desses verbos HTTP, eles vão servir para uma coisa em específico. E a gente consegue utilizar eles para mandar requisições diferentes lá no mesmo sistema. E um bom exemplo para a gente conseguir testar o uso desse cara é usando uma ferramenta que facilite a gente a fazer requisições HTTP. Então eu já vou instalar aqui com vocês o Insomnia. Insomnia, ele na minha opinião, é a melhor ferramenta para conseguir testar requisições HTTP pela nossa máquina, né? O Insomnia REST. Então eu vou fazer o download dele aqui, né, para o Windows. Ele já vai baixar, eu já vou instalá-lo. E também eu vou pedir, enquanto o Insomnia baixa, para vocês criarem uma conta na plataforma que vamos usar para armazenar os dados desse nosso formulário de captura, que é o Firebase. O Firebase, ele é uma ferramenta do Google, né? Ele é uma ferramenta gratuita do Google, que tem banco de dados, ele permite que a gente hospede nossas aplicações, né? Hospede nossos sites, e ele tem um plano gratuito sensacional, que permite que a gente faça muitas coisas. Ó, o Insomnia começou aqui a instalar, ficou na frente do meu Firebase. Então, já pesquisa aí no Google Firebase, né? Então já vai lá no Google, já pesquisa Firebase. Pesquisou Firebase, aí já cria lá uma conta no Firebase, ele cria a conta com o Google de vocês, e já cria um projeto, e aí na hora que vocês criarem um projeto, eles vão ter uma parada parecida com isso aqui, né? Tá, Manuel, e como é que e o que é que você vai fazer com esse Firebase? Para que ele vai servir pra gente? O Firebase, ele vai ter uma funcionalidade chamada Real Time Database. A gente vai vir aqui, ó, em criação, Real Time Database, e aqui ele vai ter um banco de dados gratuito para a gente conseguir usar, né, que funciona em tempo real. Então eu vou criar um banco de dados lá dentro, né? Ele vai perguntar qual é o país, eu vou colocar nos Estados Unidos mesmo, não tem problema, né? O meu banco de dados, próxima. E ele diz, você quer deixar no modo de teste ou no modo bloqueado? Eu vou deixar no modo de teste, né, para facilitar. Então são 30 dias para a gente conseguir testar
requisições. Eu vou explicar já já sobre essas regras. Não é porque depois de 30 dias tem que pagar, não. Relaxa. Ele impede a gente de mandar dados de forma insegura. Então, esses 30 dias eu estou deixando ele inseguro. Eu posso mandar dados do jeito que eu quiser. Mas eu consigo bloquear que outras pessoas mandem dados para ele. Já já a gente vai estar falando disso. Criei aqui o nosso banco de dados. Aí agora, olha só como é legal para a gente preencher esse banco de dados. Eu estou aqui com o meu Insomnia aberto. E o Insomnia, ele permite que a gente coloque a URL que a gente quer acessar. Por exemplo, se eu colocasse aqui a URL do Google, https://google.com.br, e dissesse o método que eu quero fazer, que no caso é o método get, olha só, eu dou um send, ele vai trazer para mim a página do Google, né? Então, cada método que eu utilizar HTTP, ele vai fazer algo diferente. Se eu fizesse um post, ele vai dizer que esse método não é apropriado, né? Porque não tem post no Google, né? Então, o PUT também, acho que é a mesma coisa, não é apropriado, né? Então, existem... o HTTP, ele permite que você chame a mesma URL com verbos diferentes e isso faça coisas diferentes. E o Firebase, ele se aproveita disso para permitir que a gente consiga manipular os dados do nosso banco de dados utilizando as URLs. Então, vamos lá. Ele gera para a gente aqui essa URL aqui, que é a URL do nosso banco de dados. Aqui, eu vou copiar essa URL e eu vou levar ela lá para o meu Insomnia. Trouxe ela para cá, eu vou rodar um get lá e ele não vai me trazer nada, olha só. Vai me trazer um dado vazio, ele até manda eu logar com o Google. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que eu quero salvar dados numa rota onde eu quero salvar os meus contatos, né? Tipo, eu quero salvar todos os meus leads lá. Então eu vou criar aqui uma rota /contacts.json, ele me obriga a colocar esse .json, e olha só, ele vai dizer que não tem nada nesse contacts.json. Por quê? Porque eu estou usando o método get. O método get normalmente é usado para pegar dados. Se eu quero inserir dados, né, inserir JSON lá dentro, inserir objetos JSON lá dentro, o que eu vou fazer é o seguinte, eu poderia utilizar o método post. E aqui no método post eu poderia, por exemplo, passar um JSON aqui dentro, aqui ó, posso chegar aqui no meu body, passar um JSON, e aí nesse JSON eu vou passar aqui um nome, Manuel, um e-mail, manuel@lisbon.com.br, e o telefone 8299999999. Send. Olha só, ele gerou para mim agora, lá na minha base de dados, um novo contato. Olha aqui, na minha base de contatos, ele gerou aqui um novo item, que é o Manuel, com todos os dados dele aqui dentro. Então, agora eu já tenho esses dados aqui para eu conseguir depois fazer um remarketing para esse cara. Já estou salvando os dados em algum lugar para eu poder ter a minha base de contatos bem estabelecida, né? E se eu agora rodar um outro verbo aqui, utilizando de novo o get, olha que louco, ele traz para mim o Manuel. Ele vai trazer para mim o item do Manuel. Olha que legal. Só que isso aqui é muito maneiro, isso aqui é muito legal, só que e fazer isso aqui dinâmico pelo código? Né? Aqui a gente fez pelo Insomnia. Né? Como é que eu faço agora para mandar esses dados dinamicamente lá para o meu banco de dados pelo código? Então a gente vai ter que ter alguma funcionalidade que faça mais ou menos o que o Insomnia faz, sendo que usando JavaScript. E nós temos, né? O JavaScript ele tem uma função que permite que a gente faça requisições HTTP, assim como o Insomnia faz, direto pelo JavaScript. Essa função é a fetch, né? Então, aqui no JavaScript, na fetch, eu vou passar aqui alguns argumentos, eu vou passar aqui um objeto para ele, e nesse objeto ele vai ter algumas propriedades. A primeira é a URL, né, que eu vou passar aqui a URL da minha base de dados, com a contact.json, aqui do jeitão que eu coloquei, né? Aí, o método que ele vai pedir, né, o verbo HTTP, eu vou colocar o post, né, já que a gente precisa fazer post para salvar dados lá. E por último, né, os nossos dados, né? Eu vou colocar o nosso body, né, o corpo da nossa requisição, os dados que a gente está passando, a gente passa esse data. Então, ainda pegar o objeto que está dentro do data, passar no body e ele meio que vai salvar tudo que vier lá do meu formulário dentro do meu banco de dados. Só que essa função fetch, ela é uma função assíncrona, né? Ela é uma promessa. E por ela ser uma promessa, ela pode ser esperada, né? Eu posso esperar ele acontecer e aí, caso dê certo, eu mostrar uma mensagem, formulário salvo com sucesso, ou algo assim, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar essa função numa função assíncrona e aqui eu posso colocar o await nesse fetch e esperar ele salvar o dado lá no banco de dados.
E caso dê tudo certo, né, caso tudo deu ok, eu mostro para ele um alert, né, do JavaScript dizendo contato salvo, muito obrigado. Olha, o contato salvo, muito obrigado, exclamação no final. Perfeito. Aí agora, olha só que legal, eu vou preencher os dados aqui, né? Enviar, opa, ele deu um erro. Vamos ver por que foi que ele deu um erro. Ele disse not found, né? Por que foi que ele deu esse erro aqui, not found? Ele tá dando erro. Que loucura. Tá, ele tá aqui a função assíncrona, tá esperando o fetch acontecer. Passei os dados corretamente, JS digital, blá 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 blá, mas ele não tá conseguindo rodar a operação. O que é que está acontecendo? Vamos ver aqui na nossa aba de rede se ele está fazendo a requisição lá. Ele está fazendo sim, mas não está salvando. Por que será? Contacts.json, método post, body, data. Ah, ele está dando erro de origem, erro de course. Deixa eu ver aqui se eu consigo resolver facilmente esse erro. Não era, ele fez a conexão, mas não consegue enviar os dados. Deixa eu ver aqui, contacts.json. Não era para ele estar nesse problema. HTTPS, JS digital firebase.io, JSON, método push, body data. Ele não está nem salvando. Na verdade, ele não deveria nem cair aqui no contato salvo. Né? Porque ele deveria esperar esse cara, mas ele não está conseguindo. Ele não está conseguindo salvar esse dado direito. Ele até está dando um WS aqui, mas não era para ele dar um WS não. Vou até mudar aqui para ele só mostrar os fetch, o XHR, que ele está mandando a URL errada por algum motivo. Então é o seguinte, deixa eu tentar mudar aqui esse cara, né, para vir como primeiro argumento, né, eu consigo fazer isso também, por exemplo, colocar esse cara aqui, e o segundo argumento ser os dados. Vamos testar. Ah, era isso mesmo, agora está funcionando. Opa, ele agora deu um status 400, bad request. O erro agora foi diferente. Invalid data, could not parse JSON object, array or value. Vamos ver aqui, eu acho que é porque eu preciso converter esse meu body, dar um JSON.stringify nele, nesse data, porque ele só recebe dados em JSON. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, era isso mesmo, tá. Pô, agora ele salvou os dados. Vamos lá. O que foi que eu fiz agora? O Firebase, ele só recebe dados em JSON, né? Eu só consigo mandar dados no formato JSON. Existe uma função no JavaScript em que eu consigo transformar objetos JavaScript em JSON, né? Em JSON escrito bonitinho desse jeito aqui, ó. Então, que é a função JSON Stringify. Então, eu pego os meus dados, coloco aqui na função JSON Stringify e ele faz o save desses dados. E olha só, eu consigo chamar a fetch, ele vai vir aqui, vai trazer os dados para mim e eu consigo, já pelo meu próprio formulário, fazer todo o envio que eu precisar. Então, aqui, ó, aqui salvei mais um contato e ele vai salvando assim sucessivamente lá no meu banco de dados para eu conseguir entrar em contato com essa galera depois. Manuel, e se desse algum erro e eu quisesse mostrar para o nosso usuário que deu erro, eu tenho como capturar esse erro de alguma forma? Tem sim. Existe um bloco JavaScript chamado try-catch. Esse bloco JavaScript try-catch, ele basicamente faz o seguinte: você vai colocar toda a tua operação que pode dar erro lá dentro do try, né? Que ele vai tentar efetuar a operação. Caso tudo dê certo, ele simplesmente passa e executa tudo. Mas caso dê algum erro, ele vai cair aqui nessa linha catch. E essa linha catch aqui eu posso mandar uma mensagem de alerta, tipo, posso indicar que teve um erro. Né? Então eu vou dar um alert, ocorreu um erro ao enviar o formulário. E aqui eu vou ter dentro do minha propriedade error a mensagem. Então eu vou concatenar esse cara aqui, esse error. Né? Ó, agora funcionou a parada lá de converter a string para template string. Né? Eu vou aqui colocar a mensagem do erro, né? Que é a nossa querida error.message. Error.message. Show de bola. Aí agora a gente já vai ter aqui todo o nosso fluxo de envio de dados para o formulário usando o JavaScript muito bem executada. Vamos simular um erro. Eu vou impedir as pessoas de mandarem requisição, vou fechar as regras. Né? Vou dizer aqui que ninguém consegue fazer read e nem write. Né?
fechar aqui essas regras. Eu vou até deixar do jeito, eu vou até copiar aqui esse JSON aqui para depois eu não me perder. Vou mover ele para cá. E vou impedir as pessoas de enviarem dados para mim. Aí eu vou botar aqui um false, e aqui também um false. Então ninguém vai conseguir mandar dados mais para esse, para esse banco de dados. E agora a gente vai ver se ele dispara a mensagem de erro. Não disparou, tem algo errado. Vamos ver o que foi que aconteceu. Ele até deu erro, né? Ele deu unauthorized, mas não capturou esse erro. Então, eu acho que eu preciso capturar esse erro de alguma forma. Para eu conseguir capturar esse erro agora usando fetch, é o seguinte. Eu preciso pegar os dados dessa resposta do fetch, né? Então eu vou salvar esse fetch aqui, esse objeto do fetch, num carinha chamado response, né? E vamos lá, esse carinha, esse response, eu vou fazer o seguinte. Na hora que o response vier, ele vai vir um carinha chamado status junto. Eu vou dar um console.log nele pra gente dar uma olhada. Olha só. Ele não trouxe o status. Ah, tá, é porque é response.status. Erro meu, perdão, galera. Response.status. Show de bola. Olha só. Ele me trouxe aqui o status 401. Né? E isso, galera, normalmente indica erros. Né? Então, quando o status ele normalmente ele dá superior a 400, normalmente a gente indica que é um erro. Né? A gente tem que fazer o sistema achar que deu erro. Né? Para vocês entenderem mais um pouquinho sobre status HTTP e quando é erro e quando não é, eu recomendo o site HTTP Status Dogs. Né? É um site muito legal, que tipo tem os cachorrinhos aqui, né? E ele explica cada um dos eventos do HTTP e explicam a partir de onde começam os erros, né? Por exemplo, normalmente os status 200, todos eles são de sucesso, né? Status 300 são de redirecionamento e todos os que são de 400 para cima são considerados erro, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um pequeno if, né, em que eu vou ver se o meu response.status for maior ou igual a 400, eu vou disparar um erro. Como é que eu ativamente disparo um erro no JavaScript? É só usar o comando throw new error. Aí eu vou passar aqui no meu error o meu response.body. Perfeito? Então agora eu consigo disparar o meu erro para a gente ver no que dá. Então aqui, vou disparar esse carinha, olha só. Ele deu aqui o meu... Ocorreu um... Ah, peraí. Ocorreu um enviar o formulário e eu enviei um objeto que não precisa... de um formato que não era para enviar. Deixa eu pegar aqui, ao invés de response.body, eu vou pegar o response. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar o response.text, né? Que eu vou pegar o texto da minha resposta e como esse response.text me retorna uma promessa, né? Então ele é assíncrono. Então tudo que retorna uma promessa sempre é assíncrono. Então se é assíncrono, eu consigo colocar aqui nele o await, né? Então, olha só. Na hora que ele me vier um erro, eu mando aqui o erro. Aqui. Ocorreu um erro em formulário, error permission denied, né? Esse é o erro. Perfeito! Então agora a gente já consegue capturar as mensagens de erro para exibir também para o usuário. E a gente conseguiria fazer muito mais coisa, por exemplo, estilizar melhor esse formulário, né? E também exibir melhor as mensagens de sucesso e de erro usando alguma biblioteca, mas por enquanto isso aqui é o suficiente para a gente conseguir consumir um objeto externo. Então é muito importante para quem está entrando agora no JavaScript e quer aprender a consumir serviços externos, aprender sobre HTTP, revisar esse site aqui dos status dogs, estudar os verbos HTTPs e, claro, ter o Insomnia instalado para conseguir testar as operações. Só que a gente só tem um probleminha aqui na hora de salvar esse nosso dado na base de dados. Eu vou até deixar o JSON do jeito que estava antes, né, para eu conseguir voltar a salvar dados lá. Né? Publicar e vou apagar esse rules.json. Então agora eu já posso botar os dados lá de novo. E aqui dentro do nosso contacts, nota que ele cria chaves aleatórias. Né? Então fica muito difícil a busca. Então o que é que eu gosto de fazer? Ao invés de eu usar o verbo post, o método post, eu prefiro usar o método put, né, do Firebase. E isso me permite modificar uma propriedade em si, né, e não adicionar um novo elemento numa lista. E aí, na hora que eu uso esse put, e eu ainda adiciono antes aqui do meu contacts.json o número da pessoa do telefone, olha só, vou concatenar aqui o número do telefone da pessoa. Então, data.telefone.
Aí, isso vai me dar uma performance muito mais legal, porque ele vai usar agora, eu vou até apagar esses dados para vocês terem uma visualização melhor. Ele vai usar como chave do Firebase o telefone, né? Isso evita telefone duplicado, né? Isso evita a gente estar tendo problema para buscar lead, né? Então é muito interessante a gente setar uma chave para nossa base. Então aqui, disse que a minha chave é o meu telefone. Então agora vamos fazer o teste do envio, né? Vou colocar aqui os dados e olha só, enviar. Ele fez o save, olha só. Se eu for lá, ele salva desse jeito, contacts e o número da pessoa. Aí fica muito mais fácil de encontrar a pessoa, porque já associa como chave principal dela o telefone dela. E olha só, se eu precisasse buscar um lead, por exemplo, eu podia buscar pelo telefone. Eu podia vir aqui, ó, barra contacts, barra o telefone da pessoa mesmo, né? Aqui, vamos lá, pegar esse telefone aqui. Não sei nem que telefone é esse, na verdade. Pegar esse dado aqui do telefone da pessoa. Contacts. Opa, acho que não foi. Beleza. Aí esse número, .json, usando o método get, e ele permite que eu busque os dados que estão lá dentro dessa propriedade. Que seria muito mais difícil de buscar e de cruzar esses dados se fosse uma chave aleatória. Então eu gosto sempre de estar tratando, por exemplo, o meu telefone como chave principal. Fechou, gurizada? Com isso aqui definido, a gente já conseguiu consumir a API e salvar dados numa base de dados, conseguiu entender um pouquinho mais aqui do await. Vamos só dar uma recapitulada aqui. Eu utilizei o await dessa primeira vez porque esse fetch retorna uma promessa do tipo response, né, que é o meu próprio response. E eu usei o await aqui de novo porque esse meu response text é basicamente para eu pegar o texto de erro. Né? Então, na hora que eu pegar o texto de erro, esse texto, para ser convertido, né, de response para texto, também é uma promessa. Então, a promessa string. E sempre que a gente tem promessa e quer esperar o resultado, a gente usa o await. Mas muito importante, a gente só consegue usar o await numa função se ela tiver com a palavra-chave async definida aqui nela. Então, com esse formulário de envio já pronto, a gente já consegue salvar os nossos leads e ter uma melhor relação dele totalmente gratuita utilizando a ferramenta Firebase do Google. Agora que conseguimos finalizar o nosso formulário de captura, a gente já consegue partir para algumas coisas um pouco mais complexas utilizando o JavaScript. Então, na próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre expressões, né? E funcionalidades de ajuda no JavaScript que vão ser muito úteis para a gente e recapitular algumas que a gente já viu durante esse treinamento. Valeu, gurizada. Falou!